Reinaldo, teve mais durante essa CPAP, porque a fala do senador Flávio Bolsonaro sobre o papel estratégico do Brasil no fortalecimento de minerais críticos aos Estados Unidos provocou reação de políticos de esquerda e também de integrantes do governo Lula. Lá no Texas, o Flávio afirmou que o país pode ser a solução para reduzir a dependência americana da China em terras raras. Ele disse literalmente: o Brasil é a solução para que os Estados Unidos não dependam mais da China em terras raras e minerais críticos. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, ela afirmou que episódios como esse mostram que os adversários do governo, não recuam de posições que ela classificou como prejudiciais ao país. Ela disse o seguinte: os vendilhões da pátria não tomam jeito. E o Guilherme Boulos, que é da Secretaria-Geral da Presidência, disse o seguinte: esse cidadão está oferecendo as riquezas e o futuro do povo brasileiro a uma potência estrangeira em troca de apoio. Entendem o que é que vai estar em jogo em outubro? O que é que você achou dessas respostas de membros do governo, Reinaldo? Você achou suficiente? Olha, vamos, veja, a gente está no começo de um embate, né? A gente está no começo do embate, que certamente vai ganhar tração na disputa eleitoral, né? O Flávio está de volta à coisa do Brasil como terra americana, né? Como quintal dos Estados Unidos. Ele diz lá num dado momento, no discurso dele, que ele não quer uma intervenção como Biden teria feito aqui. Primeiro que o Biden não fez intervenção nenhuma, isso é mentira, mas é uma mentira escandalosa, né? Sim, houve conversas e os americanos disseram: não consideramos aceitável um golpe de Estado. Você não considera aceitável, não quer dizer que se tiver um golpe de Estado você vai lá e vai intervir, né? Isso é besteira, né? Agora, eles colocam o Brasil como uma extensão dos Estados Unidos, e isso não deixa de ser. Eu fico um pouco abismado, como. Abismado não, que fica parecendo coisa de poeta romântico e não é bem o que eu sou. Mas eu fico perplexo, também não, porque eu também conheço essa gente. É realmente impressionante que, por exemplo, setores do agro apoiem o bolsonarismo, só porque eles odeiam o MST, como se o MST representasse alguma ameaça ao agro brasileiro. Qual ameaça? Que ameaça representa? De quê? Por que eu estou falando do agro? Qual é o nosso principal parceiro comercial? Não é a China? É a China, e não há possibilidade no curto, no médio, num prazo num prazo visível, que esteja num horizonte plausível, de deixar de ser. Seja pelo peso do agro, seja pelo peso das commodities minerais. A China é o grande parceiro do Brasil. Parceiro capitalista. Capitalista. Quem fala que a China é comunista é um energúmeno. Não importa se é energúmeno de direita ou energúmeno de esquerda. A China, um regime centralizado, autoritário, que não segue os parâmetros da democracia, que para mim são os únicos que servem, aquilo é outra coisa, mas integrado ao sistema capitalista, a economia globalizada. Se a China foi quem se deu melhor no modelo que o Ocidente escolheu, que os Estados Unidos escolheram, que a Europa Ocidental escolheu, bom, querido, aí é outra coisa. E agora eles estão desesperados porque perceberam que vão perder a hegemonia, isso é outra coisa. Simpatia minha pelo regime chinês? Nenhuma. Nenhuma. Para mim, a democracia é um critério
é inegociável. Agora, você atacar o principal parceiro econômico brasileiro, né, é de uma estupidez rara. Como se fosse fácil negociar com os Estados Unidos. Atenção, converse com diplomatas, você está aí em Brasília, perto. Converse com diplomatas de outros países. A diplomacia africana, em particular, né? Há um deles que diz o seguinte, o negócio é o seguinte, quando nós negociamos com os Estados Unidos, nós tomamos pito. Quando nós negociamos com a China, nós ganhamos portos, aeroportos. Os bancos deles financiam as próprias exportações deles. A tal da nova rota da seda que eles conseguiram se colocar. O Brasil resolveu ficar fora, do que fez muito bem, por questões industriais. Então, veja, quem hoje aplica os fundamentos de uma economia capitalista, liberal, globalizada, chama-se China. No entanto, vai o Flávio, ataca o principal parceiro e oferece o Brasil como quintal. Mas isso me lembra, eu não me lembro porque eu tinha um aninho só, mas tem uma música do CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE, né, que era do Carlinhos Lira, era um dos autores, sobre um país gloriosamente subdesenvolvido, mas orgulhosamente submisso aos Estados Unidos. Depois vocês procurem na internet, vocês acham. Né? Espetáculo CPC da UNE 62. Subdesenvolvido, subdesenvolvido. É isso. Essa gente é a cara da elite do subdesenvolvimento, da elite local do subdesenvolvimento, quando faz esse discurso. Porque até pregar que os Estados Unidos, que o Brasil melhore suas relações com os Estados Unidos, bem, cara pálida, quem não quer? Eu também quero. Agora, dizer que nós somos a solução para que os Estados Unidos se livrem da dependência de terras raras da China, fica parecendo assim, olha, nós vamos ser como sabujos que vão livrá-los da dependência da China, portanto, nós nos oferecemos aqui, né, para vocês, para livrar vocês da dependência da China. Mas peraí, mas a China, nós temos de negociar com a China. Nós precisamos negociar com a China. A gente não precisa ficar nessa posição de ser um mero serviçal. Até porque a China tem 44% das terras raras, nós temos 22%. Segundo país. Nós precisamos desenvolver aqui, né, a manufatura das terras raras, para não virar mero fornecedor. Isso sim. Mas não é disso que ele está falando, porque não é isso que eles pensam. É vergonhoso isso. Ah, mas olha aí, não gosta do Bolsonaro. Eu não gosto de sabugice. Eu não gosto de sabugice. Não gosto desse negócio. Vamos levar da China. Ah, porque a China é uma grande ameaça ao Brasil? Quais são as democracias que vocês apreciam? A da Arábia Saudita? Aquela que dá relógio de presente, colar? Os países que o Flávio foi visitar, agora recentemente, na sua incursão, ou na sua excursão, ali pelos países do Golfo, foi lá o quê? Foi lá saudar democracias? Que pilantragem é essa? E sem contar, daqui a pouco vai ter um artigo meu do Metrópolis,
E eu vou mostrar para vocês que o PL tem de ser cassado, inclusive. Como é que é, Reinaldo? Tá louco? Não, eu não tô louco, não. Eu só tô... Não é cumprimento da lei que a gente quer? Não é disso que a gente fala o tempo todo? Precisamos cumprir a lei, precisamos cumprir a lei? Porque junto com esse negócio do Flávio vem outra. O Valdemar concedeu uma entrevista à Folha UOL no dia 17. Aí foi enganado. Espera que o Trump apoie o Flávio? Espero. Espero também que ele melhore um pouco a situação dele, porque ele precisa de uma situação melhor. Eu esperava que ele fosse chegar no fim do nosso processo e fosse falar. Isso é o Valdemar falando sobre o Trump. Vamos votar a anistia, que eu ajudo o país. Eu já vou propor outro exercício aqui, Rafael. Vamos votar a anistia que ajuda o país? Eu tiro tudo. Ele está se referindo às tarifas. Eu tiro as tarifas e não mexo mais com ninguém. É o que ele quer do Trump. Aí os entrevistadores indagam, mas isso não é uma interferência indevida no processo eleitoral brasileiro? Sabe o que ele responde? Sim. Mas o Valdemar, um parênteses, o Valdemar ele tem assim uns rasgos de sinceridade de vez em quando que são encantadores até. Ele vive repetindo, o Bolsonaro não é uma pessoa normal. O que eu tendo a concordar. O meu critério de normalidade é bastante elástico, de qualquer maneira. Eu também não acho que eu seja muito normal, mas acho que eu estou num certo orbital, para usar uma linguagem da química, né? Sim, mas ele falou claramente o que estão fazendo com o Bolsonaro, o que fizeram tal. Eu acredito que ele vai ajudar o Flávio. Não tenho dúvida disso. Ele quer um governo de direita aqui. Agora, a gloriosa população de Picos, lá no Piauí, de Dois Córregos, essas que são duas potências mundiais, né, Rafael? Elas esperam da gente um exercício. Eu vou propor para você. Concorda, né? Espera um exercício. Picos está parado, Dois Córregos está parado nesse horário, esperando que a gente esclareça. Imagine o Lula dizendo: eu espero que o Xi Jinping atue em favor da minha eleição, ou não, ou então vamos fazer o correspondente exato. Edinho Silva, presidente do PT, diz: eu espero que Xi Jinping atue para eleger o Lula, sim, ajude, porque o Xi Jinping quer um governo pró-China aqui no Brasil. O que estariam a dizer a essa altura? Eu tenho algo a dizer. Artigo 17 da Constituição. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos sobre partidos. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou subordinação a estes. Se isso que este senhor está falando não é subordinação, o que é subordinação? Lei 1096, Lei 9.096 dos partidos políticos, artigo 5º. A ação do partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros. Artigo 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após ter julgado a decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido em que fique provado, inciso 2, estar subordinado à entidade ou governo estrangeiro. Cassação do PL. Como se fez, aliás, numa Constituição democrática, com o Partido Comunista, em 47. O Luiz Carlos Prestes deu uma entrevista coletiva e foi indagado
E aí os comunistas, às vezes, fazem coisa. Foi indagado se a União Soviética, uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, de que lado ele ficaria ou algo assim. Aí ele disse, olha, primeiro que isso não vai acontecer, mas o Brasil deveria aproveitar para fazer uma guerra de libertação. Uma guerra anticolonialista. E aquilo foi tomado, e aí passou. Prestes disse que apoiaria a União Soviética. Não disse. Eu vou botar isso no meu artigo direitinho, vou entrar no ar daqui a pouco. Não disse assim. Mas, no dia 26 de março, isso foi 14 de março de 1946. No dia 26 de março, estava tendo Assembleia Constituinte para fazer a Constituição de 46. Teve um debate. E olha, Rafa, eu vou botar o link com a transcrição do debate, mesmo assim, mesmo Prestes, um comunista, debatendo com pessoas de extrema-direita, a civilidade do debate é impressionante. Civilidade política e tal. O Juracy Magalhães, um reaça, deu um nome, voltou à questão. Ele diz, não, isso não vai acontecer, a União Soviética não fará isso, não sei o quê, enfim, dizia... Já afirmava, não, espera aí, quem tem interesses aqui, aí falou da Light, falou de outro, quem tem interesses aqui são os americanos, são os imperialistas, não é a União Soviética, isso não vai acontecer, mas em nenhum momento fez ali a abjuração que se esperava do comunismo. Obviamente, ele era comunista, senador comunista, tinha sido eleito para aquela constituinte, o Partido Comunista tinha tido 10% dos votos, um senador, 14 deputados, Jorge Amado, deputado, você pode... Olha que beleza, né? Olha, não tinha nem inclusão, tinha Jorge Amado. Mas essa fala do Prestes iniciou um movimento, especialmente imprensa reacionária à época, e resultou na cassação do Partido Comunista. Porque não está representando o interesse nacional, está subordinado a uma potência estrangeira. E a Constituição de 46 autorizava isso. E nós temos essas leis ainda hoje, aqui. Acabei de falar da Constituição e acabei de falar da lei dos partidos. Você acha mesmo que vão caçar o PL? Claro que eu não acho. Eu só estou dizendo a vocês que essa gente, como está, o discurso que está fazendo, é um discurso de subordinação a um país estrangeiro que atinge fundamentalmente a soberania nacional e que isso tem de ser debatido. Porque há uma grande diferença entre dizer precisamos melhorar as relações com os Estados Unidos. E eu não tenho dúvida disso. Precisamos aumentar o comércio. E há uma grande diferença entre isso e, em nome de melhorar essas relações, atacar, inclusive, o principal parceiro comercial brasileiro. Né? É bom que você que está acompanhando, especialmente você, eventualmente, de direita, de extrema-direita, que acha que eu sou um perigoso comunista falando essas coisas, é bom que você saiba que o principal lobby nos Estados Unidos, na área agrícola, por exemplo, é uma entidade que chama Farms Here, Forests There. Fazendas aqui, florestas lá. Eles disfarçam o protecionismo deles de defesa do meio ambiente. E se você quer a prova do que eu estou falando, quando Trump mandou abrir um processo com base na seção 301 contra o Brasil, foi justamente porque ele está inconformado. É justamente porque, entre outras coisas, ele está inconformado que nós tenhamos setores do agro aqui que são muito mais competitivos do que os deles lá. Né?
Então, a nossa relação comercial com a China não é fácil de negociar, não. Mas a nossa relação comercial com a China, obviamente, é muito mais virtuosa para nós e muito mais fácil, né, do que com os Estados Unidos. Mas essa gente não resiste à tentação de se ajoelhar, como é mesmo Ernesto Araújo, aquele chanceler estranho que o Bolsonaro colocou, não resiste à tentação de se ajoelhar no altar de Donald Trump, do Deus de Donald Trump, como ele pregou então, né? E essa gente que só sabe viver de joelhos realmente não compõe a turma da minha enfermaria, né? Eu sou da enfermaria da turma que fica de pé.